Pessoal, hoje a gente vai dar início à nossa aula, capítulo 7, que a gente vai estudar para a sétima avaliação. E de já eu quero que vocês peguem o livro de vocês, como eu já falei, capítulo 7, página 206, para vocês acompanharem aqui comigo melhor, tá bom? Então, nesse capítulo a gente vai estudar estatística e probabilidade. Nessa aula de hoje, que é a parte 1, vamos estudar sobre estatística, né? Vamos dar início à estatística, né? Mas o que é estatística? Estatística são estimativas que um certo grupo de pesquisadores fazem para ter um embasamento sobre algo que eles querem pesquisar, né? Então, estatística é uma base de ideias, né? Então, na estatística, como eu falei, é uma pesquisa. Nós temos os termos de uma pesquisa estatística. Né? Como eu falei, a estatística está baseada em uma pesquisa e essas pesquisas elas podem ser de vários tipos, né? Lembrando que as coisas ou pessoas que são pesquisadas estão relacionadas aos dados estatísticos, né? E, como eu falei, eles têm 3 tipos de pesquisa. Tem a pesquisa a amostra simples, aleatória simples, amostra aleatória simples, né? Que está aqui embaixo, ó. Vai até acompanhar aqui comigo, deixa eu subir mais um pouquinho aqui. A pesquisa amostra aleatória simples, a pesquisa amostra sistemática e a pesquisa amostra estratificada, né? Como eu falei, a pesquisa está relacionada a uma população, né? Ou elementos, pode ser com pessoas ou com objetos, certo? Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa na turma de vocês do 8º ano para vocês me dizerem qual é a disciplina que vocês mais preferem, matemática, português, geografia, né? Então eu estou fazendo uma pesquisa estatística, e essa pesquisa eu posso fazer com todos os alunos da sala, né? Quando eu faço essa pesquisa com todos os alunos da sala, nós temos uma pesquisa censitária, né? Porque a pesquisa censitária é pesquisa por população e pesquisa amostral. A pesquisa censitária é aquela quando eu faço a pesquisa com todos os indivíduos. Eu pego aqui um grupo de indivíduos, como eu falei para vocês na sala de vocês, pergunto para todos vocês. Então, essa pesquisa é censitária porque eu estou fazendo essa pesquisa com toda a população, certo? E a pesquisa amostral, que a gente vai já falar dos 3 tipos de pesquisa amostral, que é o que eu falei aqui no começo, ela está relacionada a um grupo só. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa, nós estamos no ano eleitoral, né? Um ano de eleições. Quando as pessoas vão fazer pesquisas, elas fazem com um grupo apenas de pessoas, porque não tem como pesquisar toda a cidade, né? Então, ela pega um grupo de pessoas e fazem uma pesquisa amostral, né? Então, por base daquele grupo de pessoas, ela vai ter mais ou menos uma ideia de quanto está a porcentagem de votos de cada candidato. Entendeu? Então, a pesquisa pode ser censitária, com um grupo total de pessoas, ou pode ser pesquisa amostral, com um grupo do grupo, né? Porque o geral é censitária e o amostral é apenas uma parte do grupo. E como eu falei, a pesquisa amostral ela pode ser de 3 tipos. Ó. Pesquisa amostral simples é quando eu pego um grupo de pessoas aleatória, né? Vou fazer uma pesquisa aqui, eu não escolho com as pessoas que eu saio aqui na rua, aí eu vou fazer uma pesquisa aleatória, né, com um grupo de pessoas. Pode ser pesquisa sistemática, aquela que com os elementos da população estão ordenados, né, é por ordem. E pode ser uma pesquisa estratificada, quando a população é dividida em grupos, né? Então, esses são os 3 tipos de pesquisa amostral. Na pesquisa também, gente, nós temos a variável e os tipos de variável. Mas o que é a variável e o que é o tipo de variável? Isso vai depender muito do que eu vou pesquisar. Por exemplo, na pesquisa que eu falei aqui para vocês, que eu vou fazer uma pesquisa na sala de vocês para saber qual disciplina vocês preferem. Então, a variável é disciplinas, né? A variável é o que eu vou pesquisar. Então, eu estou pesquisando sobre preferência de disciplinas. Então, a variável é disciplinas. E o tipo de variável são as características dessa pesquisa. Então, eu estou falando sobre disciplina e quais são as disciplinas. Tem matemática, tem português, tem geografia, né? Então, a variável é a disciplina e os tipos de variável são as características da variável. Entendeu? Dá para entender mais ou menos, né? Deixa eu dar aqui mais um exemplo para vocês entenderem melhor. Uma pesquisa, por exemplo, que envolve esporte. Eu vou fazer
uma pesquisa que envolve esporte. Eu vou perguntar assim, qual esporte você prefere? Então, qual é a variável aí? A variável é esporte. E os tipos de variável? Então, quais são os tipos de esporte que tem? Tem natação, tem futebol, tem voleibol. Então, dá para entender mais ou menos o que é a variável e o tipo de variável, né? Então, tudo isso aqui está relacionado à pesquisa. Na pesquisa também, gente, aqui na página seguinte, nós temos uma frequência. O que é a frequência? É uma repetição. Tem dois tipos de frequência numa pesquisa. Tem a frequência absoluta e a frequência relativa. O que é a frequência absoluta? A frequência absoluta é a quantidade de vezes em que os elementos foram repetidos. Deixa eu dar aqui um exemplo para vocês. Eu vou pegar esse exemplo aqui do livro mesmo. Suponha que entre um grupo de turistas participantes de uma excursão tenha sido feita uma pesquisa sobre nacionalidade, cada um diz o resultado, mostrou seu resultado. Então, temos aqui 10 pessoas, né, que foram pesquisadas, e cada um disse onde é que morava. O Pedro falou que é brasileiro, a Ana falou que é brasileiro, o Ramon é espanhol, a Laura é espanhola, e assim sucessivamente, né? Se eu fosse separar essas pessoas aqui, eu coloquei aqui nessa tabelinha, tem aqui nessa tabelinha, nacionalidade brasileira, espanhola e argentina. Aí eu vou contar aqui quantas pessoas são brasileiras. Eu contei aqui, eu descobri que 6 pessoas são brasileiras nesse grupo aqui de 10 pessoas, entendeu, né? Então, no grupo de 10 pessoas, 6 são brasileiras, espanhola são 3, argentina é 1 e o total são 10, né? Então, eu separei aqui, a frequência absoluta é a quantidade de vezes em que os elementos da pesquisa se repetem. Então, brasileira se repetiu quantas vezes? 6. Espanhola se repetiu quantas vezes? 3. E a argentina se repetiu quantas vezes? 1. Então, essa aqui é a frequência absoluta. Temos também a frequência relativa, que está aqui em cima, a frequência relativa. O que é a frequência relativa? A frequência relativa é a fração ou porcentagem em que o elemento representa em relação ao total. Nós vimos aqui que os brasileiros são um total de 6. Quantas pessoas foram pesquisadas? 10. Então, é 6 num total de 10. Aí eu posso deixar assim em forma de fração ou posso transformar em porcentagem. A tabelinha aqui está em porcentagem, vamos transformar em porcentagem. Para ser porcentagem, aqui embaixo tem que ser 100, né? Então, multiplica aqui embaixo por 10 e aqui em cima por 10. Vai dar 60 sobre 100, que é a mesma coisa que 60 por 100. Então, os brasileiros representam 60% na frequência relativa. E assim sucessivamente. Espanhóis, 30%, argentinos, 10% e um total de 100% de pessoas pesquisadas. Viu, gente? Então, a frequência, repetindo novamente, a frequência absoluta é a quantidade de vezes em que os elementos da pesquisa se repetem. E a frequência relativa é a porcentagem em que se referem os elementos em relação ao total de pessoas pesquisadas. Tá ok? Vamos prosseguir aqui. Essa aqui é a tabela de frequência relativa, ou absoluta e relativa, né? Uma tabela simples. Tem outro tipo de tabela que é uma tabela mais ampla, né? Uma tabela de frequências de variáveis quantitativas. Gente, lembrando que eu tenho outra coisa. As variáveis, elas podem ser qualitativas e quantitativas. Quando é que uma variável é qualitativa e quando é que uma variável é quantitativa? Tá bem que nesse espaçozinho tem explicando direitinho, mas eu vou falar para vocês. Uma variável eu falei para vocês que a variável é o elemento, o que eu estou pesquisando, né? Por exemplo, eu vou falar sobre idade dos alunos da sala de vocês. Qual a média de idade dos alunos da sala de vocês? Então, eu vou ter que contar, né, a quantidade de alunos. Então, quando tem uma contagem, uma quantidade, a variável é quantitativa. Quando está relacionada a números, a contagens. Agora, se eu quisesse, por exemplo, falar sobre o grau de escolaridade. Por exemplo, tem um grupo de pessoas, aí tem gente do ensino fundamental, tem gente do ensino médio, aí eu vou fazer uma pesquisa. Então, essa pesquisa que eu vou fazer é qualitativa, está relacionada a características, tá bom? Então, repetindo novamente, quando eu vou fazer uma pesquisa, eu vou fazer uma contagem de pessoas, contagem relacionadas a números, é uma variável quantitativa. E quando eu vou falar de características de um grupo ou características de objetos, é uma variável qualitativa, tá ok? Aí, voltando aqui para a tabela. Essa tabela aqui é um pouquinho mais ampla, né, que está na página 210, mas também é falando sobre frequência absoluta e frequência relativa. Aqui nós temos uma tabela mostrando aqui os alunos, nome de alunos, né? Aqui tem as idades deles, os pesos de cada um, tem a altura. Aí se eu fosse, por exemplo, relacionar a idade dos alunos, aqui, olhando para as idades, aqui, olhando para a idade. Se eu quisesse fazer uma tabela de frequência absoluta e frequência relativa, o que é que eu ia observar?
Aqui, quantos alunos têm 14 anos? É só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí eu vou colocar 12 bastõezinhos aqui, ó, na contagem, né, em forma de bastão, 12 bastõezinhos. A frequência absoluta, quantos alunos de 14 anos tem? Tem 12. A frequência relativa em forma de fração é 12 no total de 20, porque são 20 alunos pesquisados, tá bom? Então é 12 no total de 20. Eu simplifiquei aqui por 4, ficou 3 sobre 15, sobre 5, né? E aqui a frequência absoluta relativa em forma de porcentagem. É só transformar o 3/5 em porcentagem. Ó. Multiplica aqui embaixo por 20 e aqui em cima por 20, vai dar 60 sobre 100, que é 60%, tá bom? Então é só mostrando para vocês, ó. Aqui, só para finalizar, quantos alunos na pesquisa tem 15 anos? Aí é só contar aqui na tabela, e ó, quantos alunos tem 15 anos. Aí a gente descobre que são 5, aí vai ficar 5 no total de 20, né? Transforma em porcentagem, fica 25%. Bem simples, viu, gente? Essa aqui é a tabela de frequências de variáveis quantitativas, relacionada a quantidades. E se eu quisesse pegar essa mesma tabela aqui e quisesse fazer uma segunda situação? Essa situação aqui é bem simples, que é só contar, né? Variáveis quantitativas. Agora, se eu quisesse fazer essa mesma tabela aqui em forma de intervalos de classes, né? Eu quero pegar eu vou pegar aqui as alturas, né? A medida de comprimento. Aí tem muito número aqui, né, se repetindo. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um intervalo por exemplo, eu vou pegar os que tem de 1,62 m até 1,65 m. São quantos? São 3. Né? É só contar na tabelinha. Aí a frequência absoluta, ou são 2 na verdade. Ó. Os que tem de 1,62 a 1,65, ó, são 1, 2, 3. São 3 alunos que têm de 1,62 m a 1,65 m de altura. Então a contagem aqui é 2 palitinhos, né, 2 bastões. A frequência absoluta é 2, é parecida com a outra. A frequência relativa em forma de porcentagem é só colocar, ó, 2 no total de 20. Transformar isso aqui em porcentagem é só dividir 2 para 20, que dá 0,10. Aqui em forma de decimal, na verdade. Tá bom? Fica 0,10. E em forma de porcentagem é 10%. É a mesma coisa, só que agora a tabela está dividida em intervalos. Né, porque eu pego uma quantidade para não ser uma tabela muito grande, certo? E esse aqui chama chamado de tabela de intervalo de classes. Mas eu não vou cobrar muito isso aqui na prova não, vou cobrar mais essa tabela aqui, viu? Da quantitativa normal. Aí aqui, os pesquisadores, eles fazem esse aqui são chamados de classes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 6 classes, viu? Os intervalos de 6 classes, geralmente eles fazem de 4 classes para lá, tá bom? É aqui de 1,62 a 1,65, de 1,65 a 1,68, de 1,68 a 1,71. Eles fazem essa tabela aqui para não perder muito tempo fazendo a pesquisa, tá bom? Bom, e aqui nós temos mais algumas coisas, mas eu não vou cobrar. Vamos finalizar aqui com essa parte aqui de gráficos, né? Todo mundo sabe que uma pesquisa, geralmente, ela está relacionada a gráficos, né? Os pesquisadores fazem os gráficos depois que eles fazem a pesquisa. E nós conhecemos alguns tipos de gráficos, né? Representação gráfica dos dados de uma pesquisa. Ó, primeiro, geralmente ele faz uma tabela, né? Nós temos aqui uma pesquisa feita com os sabores, as preferências por frutas, né? Tem banana, laranja, abacaxi, uva e melancia, e aqui as pessoas que responderam as preferências, né? Aí eles fazem essa pesquisa e depois eles montam o gráfico. Aqui, o primeiro tipo de gráfico é o gráfico de barras, né? O gráfico de barras, como o próprio nome já diz, as características deles são barras de acordo com os dados pesquisados, né? Tá aqui o gráfico de barras. E é bem simples interpretar o gráfico de barras, né? Ele vem aqui, ó, na parte horizontal, vem dando as informações, na parte vertical vem dando outras informações. Bem simples. Outro exemplo aqui de gráfico de barras. Temos também o gráfico de segmento, né? O gráfico de segmento que são caracterizados dessa forma aqui, ó, como se fosse um plano cartesiano, né? Aí sempre vem essa linhazinha assim traçando as ideias da pesquisa, né? Geralmente também é dada uma tabelinha antes para fazer montar o gráfico de segmentos. Aqui mais exemplo de gráfico de segmentos, tá bom? Aqui em cima. Outro gráfico também que é muito conhecido é o gráfico de setores. Ó, o gráfico de setores, também chamado como gráfico de pizza, né? Ele é esse formato aqui, ó, né? Dividido em partes, parecendo uma pizza mesmo, na verdade. E geralmente ele vem colocando os dados em forma de porcentagem, na maioria dos casos, tá bom? Aí aqui, ó, vou dar até aqui esse exemplo aqui. Uma pesquisa foi feita
no shopping center tinha três salas de cinema, sala A, sala B e sala C. E em um certo dia, no final de semana, tinha 300 pessoas na sala A, 200 pessoas na sala B e 500 pessoas na sala C. Aí, se eu quisesse representar essas pessoas aqui nesse gráfico de setores, como é que eu fazia? Primeiro eu descobriria quantas pessoas tinham no total, 500 mais 200 mais 300, que dá 1000, né? Aí, se eu quisesse representar o gráfico, quantas pessoas tinha na sala C, era 500? 500 representa metade de 1000, né? Então, vai ser metade do gráfico. Então, tem 50%, ela estava na sala C. Aí, aqui, na sala A, tinha quantas pessoas? Tinha 30%. Então, ó, aqui está representado os 30% que estavam na sala A. E o restante na sala B era os 20%, tá bom? Aí, aqui, ó, quando a gente vai montar um gráfico de setores, a gente observa que ele tem uma forma de circunferência, né? A gente sabe que uma circunferência tem 360 graus. 360 graus, né? Aí, como é que eu vou fazer para me dividir o gráfico? É só fazer aqui novamente como eu falei. O 500 representa a metade da população, né? A metade dos pesquisados. Então, vai ser metade do gráfico, ou seja, 180 graus, né? O 30%, como é que eu fazia? Eu colocaria, o 30% são 300 pessoas. 30, ou 300 no total de 1000, é igual a x sobre 30, sobre 360, que é o total do gráfico, né? 360 graus. Essa situação aqui é para eu descobrir o grau que o 30% vai ficar, né? Então, faz aqui os meios pelos extremos, descobrir que o x é 108 graus. Geralmente, eles usam um transferidor para medir, né? Mas eu não vou cobrar muito isso, não. Então, aqui, ó, metade é da sala C, 30% na sala A, né, que corresponde a 108 graus, e o restante que ficou, os 20%, que é o menorzinho aqui, está na sala B, 20%. Para finalizar, gente, aqui nós temos outro tipo de gráfico que também é muito utilizado, que é chamado de histograma. O histograma, ele é um gráfico de colunas de distribuição de frequência junto de dados quantitativos contidos, né? É como se fosse essa tabelinha aqui que a gente viu anteriormente, ó. Foi dividido aqui as frequências, né? Ó. As frequências, né? De 1,62 a 1,65. Esse gráfico aqui, histograma, ele é basicamente relacionado a isso, né? Ele é um gráfico de barras, né? Mas ele está relacionado às classes, à distribuição de classes. Por exemplo, de 150 a 154, quantas pessoas tem? Tem 3. Então, aqui está aqui, ó. 3 aqui corresponde, viu? Então, o histograma é um gráfico de barras que está relacionado a intervalos de classes, tá bom? E é basicamente isso, gente. A gente encerra por aqui hoje. E vou deixar uma atividadezinha para vocês aí na plataforma.